Mudanças para um novo lugar sempre vêm acompanhadas de uma mistura de empolgação e ansiedade. Há a emoção de começar de novo, de fazer um espaço seu, mas também há o estresse de desempacotar, se estabelecer e se ajustar a um ambiente desconhecido. Para mim, a mudança deveria ser um novo começo. Eu estava pronto para deixar a cidade para trás, trocar o barulho e o caos por paz e tranquilidade. A casa em si tinha seu charme, com janelas altas e um grande jardim. Ela estava vazia há um tempo, os antigos proprietários tinham se mudado repentinamente, mas isso não me incomodava. O aluguel era barato e o bairro era calmo, exatamente o que eu precisava. Os primeiros dias foram um turbilhão de desempacotamento e ajustes. Passei a maior parte do tempo arrumando móveis, pendurando quadros e tentando fazer o lugar parecer um lar. A casa era fria, com um tipo de frio que penetra nos ossos. Eu pensei que, uma vez que ligasse o aquecedor, ela aqueceria. A única parte da casa que eu não gostava era o porão. Era um típico porão de casa antiga, escuro, úmido e mofado, com tetos baixos e paredes de concreto em ruínas. As escadas que desciam eram íngremes e estreitas, e a única lâmpada pendurada no teto piscava de maneira sinistra sempre que era acesa. Eu só tinha descido lá uma vez para conferir o espaço e não pretendia voltar, a menos que fosse absolutamente necessário. Me dava arrepios, mas eu tentava não pensar muito nisso, ou afinal, os porões deveriam ser assustadores, certo? Naquela noite, enquanto eu estava na sala de estar cercado por caixas parcialmente desempacotadas, a primeira tempestade chegou. Era uma daquelas tempestades de verão repentinas, com o céu escurecendo de repente, o vento aumentando e a chuva caindo em cortinas. Eu assisti pela janela enquanto os relâmpagos iluminavam o céu. Sempre amei tempestades, o poder, a energia crua delas, elas eram a forma da natureza de nos lembrar o quão pequenos realmente somos. Mas havia algo diferente nesta. Talvez fosse a casa nova, o ambiente desconhecido, ou talvez fossem apenas meus nervos, mas, conforme a tempestade rugia, uma sensação de inquietação começou a se instalar em mim. Começou com um barulho, um tamborilar baixo e rítmico que parecia ecoar pela casa. A princípio, pensei que era apenas o vento ou talvez algo mais do lado de fora sendo arremessado pela tempestade, mas, ao ouvir com mais atenção, percebi que vinha de dentro da casa. Levantei-me, meu coração começando a acelerar enquanto tentava identificar a fonte do som. Ele vinha de baixo, do porão. Hesitei, um nó de medo apertando o meu estômago. Não queria descer lá, não queria enfrentar o que quer que estivesse causando aquele barulho, mas eu não podia simplesmente ignorar. A parte racional do meu cérebro me dizia que provavelmente era apenas um cano solto ou talvez o velho aquecedor agindo. Eu precisava conferir. Peguei uma lanterna na gaveta da cozinha e fui em direção à porta do porão. Ela rangeu ao abrir, revelando as escadas íngremes descendo para a escuridão. O barulho estava mais alto agora, ecoando de baixo como o ritmo constante de um tambor. Respirei fundo, tentando acalmar meus nervos, e comecei a descer as escadas, o feixe da lanterna cortando a escuridão. O ar ficou mais frio a cada passo, o cheiro mofado do porão envolvendo-me como um manto. O barulho aumentava, mais insistente, como se algo estivesse me esperando. Quando cheguei ao fundo das escadas, iluminei a sala com a lanterna, tentando localizar a fonte do som. O porão estava exatamente como eu me lembrava, escuro, úmido e cheio de tralhas antigas deixadas pelos antigos inquilinos. As paredes estavam manchadas pelo tempo, o chão de concreto irregular e rachado, e lá, no fundo da sala, havia uma porta que eu não tinha notado antes. Era pequena, mal maior que um espaço de rastejar, e estava trancada com um pesado cadeado enferrujado. O tamborilar vinha de trás daquela porta, um ritmo constante e implacável que fazia meu corpo estremecer. Eu fiquei lá parado, a lanterna tremendo na minha mão, mas havia uma parte de mim que não conseguia suportar a ideia de não saber o que estava causando o barulho, e isso me impulsionou para a frente. Aproximando-me da porta, o som da minha própria respiração ecoava em meus ouvidos. O barulho continuava, um ritmo lento e deliberado como um coração batendo contra as paredes.
Estendi a mão, tremendo, enquanto tocava o metal frio do cadeado. Era velho, enferrujado, mas sólido, o tipo de cadeado que não tinha sido aberto em anos. Então, de repente, o barulho parou. Eu congelei, o silêncio pressionando-me como um peso. O único som era a chuva batendo contra o chão lá fora e o vento uivando através das árvores. Meu coração estava acelerado, minha respiração vindo em pequenos suspiros assustados. Não pude ficar lá embaixo por mais tempo. Virei-me e corri escada acima, não parando até ter batido a porta do porão com força atrás de mim. Fiquei ali, com as costas contra a porta, tentando recuperar o fôlego, tentando me convencer de que era apenas minha imaginação, que não havia nada lá embaixo. Mas, no fundo, eu sabia que não era verdade. No dia seguinte, não consegui parar de pensar no porão. A tempestade havia passado, deixando para trás uma manhã clara e ensolarada, mas a inquietação persistia. Tentei seguir com o meu dia, focando em desempacotar e organizar, mas o pensamento daquela porta trancada e do que quer que tivesse causado aquele barulho não me deixava em paz. Eu sabia que precisava voltar lá. Precisava saber o que havia atrás daquela porta. Esperei até a tarde, quando o sol estava alto no céu e a casa estava banhada em uma luz quente e confortante. Era mais fácil enfrentar o porão durante o dia, mais fácil me convencer de que não havia nada a temer. Peguei a lanterna novamente, junto com uma barra de ferro que encontrei na garagem, e fui de volta para o porão. As escadas rangiam sob meu peso, o ar ficando mais frio a cada passo, mas forcei-me a continuar. Quando cheguei ao fundo, o porão estava tão escuro e mofado quanto antes, mas o barulho havia sumido. O silêncio era quase pior, espesso e opressivo. Fui até a porta trancada, meu coração batendo forte no peito. O cadeado ainda estava lá, velho e enferrujado, mas eu estava determinado a abri-lo. Enfiei a barra de ferro sob o cadeado e comecei a forçar. O metal gemeu, levando mais tempo do que eu esperava, o cadeado teimosamente resistindo. Mas, finalmente, com um estalo alto, ele quebrou. A porta rangeu ao abrir, revelando um estreito corredor escuro que se aprofundava no porão. Hesitei, iluminando o corredor com a lanterna. O ar estava mais frio aqui, o cheiro mofado mais intenso. O corredor era mal largo o suficiente para eu me espremer. As paredes se fechavam ao meu redor enquanto eu entrava. Movia-me lentamente, o feixe da lanterna tremendo na minha mão. O corredor parecia se estender infinitamente. Eu podia sentir meu coração batendo forte no peito, o medo crescendo a cada passo. E então, no final do corredor, eu a vi. Uma pequena sala mal iluminada, as paredes forradas com madeira velha e apodrecida. No centro da sala havia uma cadeira, e sentada naquela cadeira havia uma figura, encurvada e imóvel. Eu parei, minha respiração presa na garganta. A figura era pequena, quase infantil, com a cabeça inclinada e as mãos descansando frouxamente no colo. As roupas eram velhas, esfarrapadas e cobertas de poeira, como se estivessem lá há anos. Aproximei-me, meu coração disparado, o medo apertando meu peito. Eu podia ver a figura com mais clareza agora, uma garotinha, não mais do que 8 ou 9 anos, com o cabelo embaraçado e emaranhado, a pele pálida e sem vida. Eu queria correr, queria me afastar o máximo possível daquela sala, mas não conseguia me mover. Estava preso ao lugar, meus olhos fixos no rosto da menina, nos olhos ocos e vazios que me encaravam. E então, para meu horror, ela se moveu. A cabeça se ergueu, os olhos encontrando os meus, e um sorriso lento e sinistro se espalhou pelo seu rosto. Seus lábios se separaram e, com uma voz que era pouco mais do que um sussurro, ela falou: "Por que você me deixou?" Eu cambaleei para trás, a lanterna escorregando da minha mão e caindo no chão. A sala mergulhou na escuridão, e eu podia sentir o frio úmido envolvendo-me. O som da voz dela ecoava em meus ouvidos. Virei-me e corri cegamente, tateando o caminho de volta pelo corredor, meu coração batendo forte no peito. Eu podia ouvi-la atrás de mim,
o som suave dos passos, o sussurro da voz dela crescendo mais alto e mais próximo. Por que você me deixou? Saí do corredor e racei pelas escadas, batendo a porta do porão com força atrás de mim. Não parei até estar do lado de fora, a luz brilhante do sol me cegando enquanto eu cambaleava para o jardim. Encostei-me ao lado da casa, ofegante, minha mente girando. O que eu tinha acabado de ver? Era real ou era apenas um fragmento distorcido da minha imaginação, alimentado pelo medo e pela escuridão do porão? Mas, no fundo, eu sabia que era real. Eu sabia que a menina no porão era real e que ela ainda estava lá. Os dias seguintes foram um borrão de medo e confusão. Eu não conseguia parar de pensar na menina no porão, não conseguia parar de ouvir a voz dela na minha cabeça, aquela pergunta assombradora que ecoava em minha mente: por que você me deixou? Eu não consegui mais ficar na casa. O medo era demais, o sentimento de dread muito avassalador. Comecei a dormir no meu carro, estacionado na garagem, com medo de voltar para dentro. Mas, mesmo assim, não conseguia escapar dela. O medo me acompanhava, roendo minha mente, me levando à beira da loucura. Eu sabia que tinha que sair, tinha que me afastar o máximo possível daquela casa, mas havia algo que me puxava de volta, algo que não me deixava ir. Era como se a própria casa tivesse um controle sobre mim, como se a menina no porão estivesse me chamando, me implorando para ficar. E então, numa noite, enquanto eu estava no meu carro tentando me forçar a sair, ouvi novamente o barulho. Era fraco, mas inconfundível, vindo do porão. Não podia ignorá-lo mais. Eu precisava saber o que estava acontecendo, precisava enfrentar o que quer que estivesse lá embaixo de uma vez por todas. Peguei a lanterna e voltei para dentro da casa, meu coração batendo forte no peito. A porta do porão rangeu ao abrir e desci para a escuridão. O ar estava mais frio do que nunca, o cheiro mofado quase sufocante. O barulho estava mais alto quando cheguei ao fundo, ecoando pela sala como o bater de um tambor. Fui em direção ao corredor, o feixe da lanterna tremendo na minha mão. A porta ainda estava aberta, a escuridão lá dentro me chamando. Entrei no corredor, minha respiração prendida na garganta, e me dirigi para a sala no final. A menina ainda estava lá, sentada na cadeira, os olhos fixos em mim. O sorriso sinistro havia sumido, substituído por uma expressão de tristeza, de anseio. Sua voz era suave, quase suplicante, enquanto ela falava. Por que você me deixou? Eu não conseguia me mover, não conseguia falar. O medo havia tomado conta, paralisando-me enquanto eu permanecia lá, olhando para ela. Ela lentamente se levantou. Por que você me deixou? Ela repetiu, a voz ficando mais alta e mais insistente. Por quê? Por que você me deixou? Eu queria gritar, queria correr, mas estava preso ao lugar, incapaz de desviar os olhos dela. Ela deu um passo à frente, depois outro, seus olhos ocos fixos nos meus. E então, com um esforço desesperado, virei-me e corri, o som da voz dela ecoando em meus ouvidos, a escuridão se fechando ao meu redor. Não parei até estar do lado de fora, o ar frio da noite mordendo minha pele. O medo ainda roía minha mente. Eu sabia que não podia ficar lá mais tempo. Eu tinha que sair, tinha que me afastar o máximo possível daquela casa. Peguei o pouco que consegui carregar e fui embora, o medo ainda me dominando, a voz da menina ainda ecoando na minha mente. Nunca voltei. Não consegui. A casa foi vendida e eu segui em frente, tentando deixar o passado para trás. Mas, não importa o quão longe eu corra, nunca consigo escapar da memória da menina no porão, do medo que ainda me assombra. E, às vezes, tarde da noite, quando o mundo está quieto e a escuridão pressiona, ainda posso ouvir a voz dela chamando para mim. Por que você me deixou? Dirigir à noite sempre foi algo que eu gostei. Há algo de pacífico nisso, a maneira como o mundo se acalma, a estrada vazia,
exceto pelos carros que passam de vez em quando. É como se a escuridão trouxesse uma sensação de tranquilidade que a luz do dia nunca poderia proporcionar. Então, quando a tempestade começou naquela noite, eu não pensei muito nisso. Já tinha enfrentado piores. Eu estava a caminho de casa, voltando da casa dos meus pais, uma viagem que eu fazia pelo menos uma vez por mês. O trajeto era familiar, vi estradas rurais serpenteando por quilômetros de campos abertos e florestas densas, o tipo de estradas que se sentiam isoladas mesmo durante o dia. À noite, especialmente com uma tempestade se aproximando, podiam parecer verdadeiramente desoladas. As primeiras gotas de chuva espirraram no meu para-brisa quando eu entrei na estrada principal, o céu de um cinza profundo e machucado. Liguei os limpadores, ouvindo o som rítmico enquanto eles afastavam a água. A tempestade estava aumentando rapidamente, a chuva caindo com mais força, o vento batendo contra o carro. O trovão rugia à distância, crescendo cada vez mais alto a cada minuto que passava. Eu continuei dirigindo, meus faróis iluminando a escuridão à frente, a estrada mal visível sob o aguaceiro. Conhecia bem essas estradas, cada curva, cada buraco, mas a tempestade tinha a capacidade de tornar até os lugares mais familiares estranhos, quase ameaçadores. Foi quando eu o vi. A chuva caía em cortinas tão espessas que era como dirigir através de uma cachoeira. Eu estava concentrado na estrada, tentando evitar que o carro deslizasse no pavimento escorregadio, quando um relâmpago iluminou o céu. Naquele breve momento ofuscante, eu o vi, um homem parado no meio da estrada, vestido inteiramente de branco. Meu coração pulou na garganta e eu pisei no freio, os pneus rangendo enquanto lutavam por tração. O carro desviou, e por um segundo aterrorizante, pensei que iria perder o controle. Mas, milagrosamente, os pneus pegaram e o carro parou a poucos centímetros de onde o homem estava parado. Fiquei ali, agarrado ao volante, minha respiração rápida e superficial. A chuva batia no teto, o som ensurdecedor, mas tudo o que eu conseguia pensar era no homem que eu quase atingi. Eu não conseguia mais vê-lo, a escuridão e a chuva o haviam engolido. Quem diabos estaria ali no meio de uma tempestade, vestindo tudo branco, simplesmente parado no meio da estrada? A pergunta ecoava na minha mente, mas não havia resposta, apenas o martelar implacável da chuva. Lentamente, soltei o volante e olhei através do para-brisa, apertando os olhos para enxergar na escuridão. A estrada à frente estava vazia, o homem de branco não estava mais em lugar nenhum. Eu deveria ter me sentido aliviado, mas, em vez disso, um arrepio percorreu minha espinha, aquele tipo de frio que se instala nas profundezas dos ossos. Talvez ele tivesse saído da estrada, pensei. Talvez ele fosse apenas um pobre alma que se perdeu na tempestade e estava tentando encontrar abrigo. Mas, se fosse verdade, por que eu não o vi se mover? Era como se ele simplesmente tivesse desaparecido no ar. Sacudi a cabeça, tentando espantar a inquietação que havia se instalado sobre mim. Não podia simplesmente ficar ali a noite toda, precisava chegar em casa. Com um último olhar para a estrada vazia, coloquei o carro em marcha e comecei a dirigir novamente, minhas mãos ainda tremendo no volante. Mas não consegui afastar a sensação de que não estava sozinho. A chuva parecia mais alta agora, o vento mais insistente, como se estivesse tentando me dizer algo. Continuei verificando o espelho retrovisor, meio esperando ver o homem de branco atrás de mim, mas a estrada estava vazia, exatamente como deveria ser. Mas, lá no fundo, eu sabia que algo não estava certo e que estava prestes a piorar. Estava quase em casa, apenas alguns quilômetros a mais, quando aconteceu. A tempestade estava no seu auge agora, o vento uivando como se fosse um ser vivo, a chuva tão pesada que parecia dirigir através de uma cortina de água. Eu tive que diminuir a velocidade, o carro quase rastejando enquanto tentava ver a estrada à frente. Foi então que eu o vi novamente. Era apenas um vislumbre de movimento no início, uma forma pálida atravessando a estrada, mal visível através da chuva. Meu coração pulou e eu pisei no freio novamente, minha mente correndo. Eu o tinha visto, não tinha?
O homem de branco correndo pela estrada. Olhei através do para-brisa, minha respiração embaçando o vidro. Por um momento, tudo estava parado, o único som era o martelar implacável da chuva. Mas então, pelo canto do olho, eu o vi, um flash de branco correndo na beira da estrada. O pânico se apoderou de mim e eu puxei o volante para o lado, tentando evitá-lo. Os pneus deslizaram no pavimento molhado e o carro girou fora de controle. Senti o mundo inclinar, os faróis varrendo as árvores em um borrão ofuscante e então, com um estrondo, o carro colidiu com algo sólido. O impacto tirou o fôlego de mim, o cinto de segurança cortando meu peito enquanto eu era lançado para a frente. Por um momento, tudo ficou escuro, o mundo reduzido ao som da minha respiração ofegante e a chuva batendo no teto. Quando abri os olhos, estava inclinado sobre o volante, minha cabeça doendo, minha visão embaçada. O carro tinha parado metade na estrada, metade na valeta, a frente amassada contra uma árvore. Fiquei ali por um momento, tentando recuperar o fôlego, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. O homem de branco. Eu o tinha visto, não tinha. Mas agora, no frio após o acidente, não estava tão certo. Tinha realmente visto alguém ou a tempestade e a escuridão estavam me pregando peças? Com cuidado, toquei minha testa, estremecendo ao sentir um ponto sensível. Eu estava sangrando, apenas um pequeno corte, mas isso adicionava a crescente sensação de pânico que estava se formando dentro de mim. Eu precisava sair do carro, precisava ver se o homem ainda estava lá fora. Forcei o cinto de segurança, minhas mãos tremendo, e finalmente consegui desencaixá-lo. A porta do carro rangeu ao empurrá-la para abrir, a chuva imediatamente me encharcando. Saí, minhas pernas instáveis, e olhei ao redor. A estrada estava vazia, sem sinal do homem de branco, sem sinal de nada, apenas as árvores se erguendo de cada lado da estrada, seus galhos balançando ao vento. Andei em volta do carro, os faróis lançando longas sombras no chão molhado. O para-choque dianteiro estava amassado, o capô dobrado pelo impacto, mas não estava tão ruim quanto poderia ter sido. Eu percebi que tinha tido sorte por não estar indo mais rápido. Ainda assim, o carro estava preso metade na valeta, os pneus girando inutilmente na lama. Peguei meu telefone, esperando ligar para ajuda, mas, claro, não havia sinal, não aqui no meio do nada, no meio de uma tempestade. Xinguei baixinho, empurrando o telefone de volta para o bolso. Fiquei ali, minha mente girando. Eu realmente o tinha visto ou estava perdendo a cabeça? A chuva ainda caía, o vento ainda uivava, mas eu mal percebia. Estava tão abalado, tão confuso, que não conseguia me importar com mais nada. Tudo o que eu sabia era que precisava sair dali, precisava fugir de qualquer coisa que eu tivesse acabado de encontrar. Voltei cambaleando para o carro, minhas mãos tremendo enquanto procurava a maçaneta. Eu precisava sair dali, precisava voltar para casa, mas, ao estender a mão para a porta, ouvi um som próximo, como se algo estivesse se movendo através das árvores, vindo em minha direção. Virei-me, meu coração pulando na garganta, mas não era o homem de branco. Era meu pai. Eu estava tão abalado que nem havia notado o carro dele se aproximando. Pai, eu gritei, alívio inundando-me. Ele estava encharcado, suas roupas grudadas no corpo, mas eu não me importava. Ele estava ali. Eu não estava mais sozinho. Você está bem? Ele perguntou, apressando-se até mim. O que aconteceu? Eu vi seu carro. Eu o interrompi, minhas palavras saindo em uma corrida. Havia um homem. Ele estava na estrada. Eu bati. Ele estava aqui, pai. Ele estava bem aqui. A testa do meu pai se franziu enquanto ele olhava ao redor, seu olhar passando pelas árvores, pela estrada, pelo espaço vazio onde o homem de branco tinha estado. Não vejo ninguém, ele disse, sua voz calma, mas cautelosa. Tem certeza? Tenho certeza, eu insisti, minha voz trêmula. Ele estava bem ali, eu juro.
Meu pai me olhou por um longo momento, sua expressão indecifrável. Então ele acenou com a cabeça. Certo, disse ele, sua voz firme. Vamos tirar você daqui. Resolveremos isso depois. Ele me ajudou a entrar em sua caminhonete e dirigimos o resto do caminho para casa em silêncio. A tempestade ainda rugia do lado de fora, mas dentro da caminhonete parecia um mundo diferente, quente e seco. Continuei olhando pela janela, meio esperando ver o homem de branco à beira da estrada, mas ele tinha desaparecido, como antes. Era como se ele nunca tivesse estado ali. Talvez fosse um espírito, meu pai disse calmamente, após uma longa pausa. Você ouve histórias por aqui, no campo, sobre coisas que andam pelas estradas à noite, especialmente durante tempestades. Almas perdidas procurando por algo ou alguém. Eu estremeci, o pensamento enviando um calafrio pela minha espinha. Eu não queria acreditar, não queria pensar que o que eu tinha visto era algo além de humano. Mas quanto mais eu pensava, mais fazia sentido. Havia algo sobrenatural no homem de branco, algo que não pertencia a este mundo. Naquela noite, eu não consegui dormir. Quando a manhã chegou, recebi uma ligação da polícia. Eles haviam encontrado meu carro ainda preso na valeta onde eu o havia deixado. Pediram para eu ir à delegacia, dizendo que tinham algumas perguntas. Quando cheguei, o policial encarregado me mostrou uma foto. Era do homem de branco, exatamente como eu o havia descrito, um pálido, magro, vestido com roupas antiquadas que pareciam pertencer a outro século. Você reconhece este homem? O policial perguntou. Eu assenti, minha garganta seca. É ele, eu disse. É o homem que eu vi. O policial trocou um olhar com seu parceiro e depois voltou-se para mim. Temos recebido relatos sobre ele há anos, disse ele em um tom baixo. As pessoas o veem na estrada, geralmente durante tempestades, mas ninguém nunca conseguiu encontrá-lo. Não vivo, de qualquer forma. O que você quer dizer? Eu perguntei, um arrepio descendo pela minha espinha. O policial hesitou, então me entregou um recorte de jornal amarelado com a idade. A manchete enviou um choque de medo através de mim, o homem local encontrado morto em tempestade, vestido de branco, desaparecido há dias. Eu encarei o recorte, minha mente girando. A data era de mais de 50 anos atrás. O homem na foto era o mesmo que eu tinha visto na estrada, o mesmo que havia causado meu acidente, que havia me observado com aqueles olhos frios e escuros. Não sabemos o que ele quer, disse o policial em voz baixa. Mas as pessoas dizem que ele está procurando algo ou alguém. Saí da delegacia em dias, o recorte de jornal apertado na minha mão. A tempestade havia passado, o céu brilhante e sem nuvens, mas eu não conseguia afastar o frio que havia se instalado sobre mim. Ainda dirijo por aquela estrada às vezes, mas nunca à noite, nunca durante uma tempestade. E toda vez que passo pelo local onde eu bati, penso no homem de branco, no que ele pode estar procurando, e rezo para nunca descobrir.